aos Efésios. Estamos estudando a carta aos Efésios, né? Semana passada eu fiz uma introdução a respeito desta carta e hoje nós vamos dar continuidade. Irmãos, a carta aos Efésios, ela é extremamente rica em informações a respeito de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, o Filho, e também do Espírito Santo. Então, nós vamos passear aí por esse primeiro capítulo, Efésios capítulo 1. E nós vamos começar a partir do verso 1, tá bom? Então, olha só, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele traz informações que são importantíssimas e riquíssimas para nós, como cristãos. Então, vamos lá, Efésios capítulo 1, verso 1. E Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele começa já desejando a graça e a paz da parte de quem? De Deus, o Pai. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, irmãos, que o desejo de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, é que a graça de Deus, a paz de Deus estivesse sobre aqueles irmãos. E é importante nós também desejarmos isso aos nossos irmãos, né? Aliás, hoje em dia é muito comum você encontrar um irmão e ele te saudar com a graça, com a paz de Deus, não é verdade? E é sadio isso, tá, irmãos? É uma coisa importante, a gente percebe pelas escritas de Paulo, de Pedro, de Tiago, que quando ele chegava, saudava até o próprio Senhor Jesus, depois de ter ressuscitado. Algumas vezes que ele apareceu aos apóstolos, ele saudava aqueles irmãos com a paz, certo? Então a gente percebe que Deus aqui, ele tem esse papel de derramar sobre nós a sua graça. Mas não somente isso. Lê para mim, irmã linda, o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele bendiz o nome de Deus, o Pai, Pai nosso, e também do Senhor Jesus. E o que o Pai faz conosco? Ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Com todas as bênçãos celestiais, irmãos. Não é uma coisa maravilhosa? Você, quando ora, você sempre ora ao Pai, em nome de Jesus. Irmão, se tem alguém que pode realmente abençoar as pessoas, é Deus. Aliás, Deus tem sido misericordioso e bondoso com toda a humanidade, tá, irmãos? Porque quando Ele criou este mundo e todo esse universo, Ele criou com leis e com propósitos e com uma dinâmica que beneficia a todos. Sejam até as pessoas que são más, pessoas que nem acreditam que Deus existe, são beneficiadas pelas bênçãos de Deus. Mas nós, e aí o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos que estavam em Éfeso, ele diz que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, nos lugares celestiais, em Cristo, irmãos, tá? Em Cristo. Então, nós que estamos em Cristo, recebemos essas bênçãos, tá? E aqueles que não estão em Cristo, não recebem. Porque essas bênçãos são derramadas para aqueles que estão em Cristo, que confiam em Cristo, que creem no Senhor. E não somente isso, Deus também nos elegeu. Olha lá o verso 4. Marisa, lê para mim o versículo 4. Como também nos elegeu Nele. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Muito bem, então Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, irmãos. Aí eu fui atrás
dessa palavra, né? Eleitos. O eleito, irmão, é aquele que é um objeto ou uma pessoa que foi escolhida. Tá bom? Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, irmãos. Você consegue entender a profundidade disso, irmãos? O apóstolo Paulo está revelando para esses irmãos em Cristo aqui, em Éfeso, e para nós aqui, que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, haja separação entre luz e trevas. Irmãos, antes de tudo, nós já tínhamos sido eleitos por Deus, tá? Antes de qualquer coisa, nós já éramos a preferência, a escolha. Né? Nós tivemos eleições agora e diversos candidatos foram eleitos, não foi? Eles foram os escolhidos pelos eleitores brasileiros. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, tá? E também, no versículo 5, vai dizer que ele nos predestinou. Lê para mim, irmão Moacir, o verso 5. Ele nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a vontade. Muito bem, então olha só, irmãos. Ele nos elegeu, ou seja, nós fomos escolhidos, mas ele também predestinou para que nós fôssemos filhos por adoção em Cristo. O que é predestinou, irmãos? O que é predestinar? Eu fui atrás também, tá? Aquele que está destinado anteriormente. Às vezes você olha para um garoto e fala assim, moleque está predestinado a ser bom de bola. A gente tem alguns craques aí, não é verdade? Eles são diferentes, irmãos. Não é? Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então nós nos tornamos filhos adotivos por meio de Jesus, de Deus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Tá? Isso já estava previamente, nós estávamos destinados para isso. Não é uma coisa maravilhosa? Aquele que está destinado previamente para alguma coisa. Então, quando ele nos elegeu, ele também nos predestinou. Ele nos elegeu em Cristo e predestinou para que nós fôssemos filhos por adoção. Tá? Deus também, irmãos, nos fez agradáveis. Por que ele nos fez agradáveis? Antes nós não éramos agradáveis? Não. Antes nós éramos filhos da ira. Nós estávamos destinados à perdição eterna. Essa é a situação de alguém que ainda não crê no Senhor Jesus, irmãos. Se tem alguém na sua família, seu amigo, seu vizinho, não importa, que você sabe que ele não crê no Senhor Jesus, que ele não confia a sua vida no Senhor, ele é um filho da ira de Deus. E ele está destinado para a perdição eterna. É uma situação triste. Nós estamos o contrário. Nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus, segundo o seu beneplácito. Tá? A semana passada nós vimos o significado dessa palavra, lembra disso? Vamos pegar aqui, cadê meu papelzinho? Não é a palavra que eu pensei que tinha colocado aqui. Aqui. Semana passada eu falei, né? Beneplácito. É segundo o seu consentimento, segundo a sua autoridade. Então, segundo o consentimento, a autoridade, a aprovação de Deus, nós fomos predestinados para sermos filhos de Deus, adotivos por Jesus Cristo. Tá? Depois nós vamos ver também as características que Paulo fala a respeito de Jesus. Mas por enquanto estamos só em Deus. Então Deus
nos fez também agradáveis. Quer ver, ó? Irmã Nilda, lê para mim o verso 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável, assim do amado. Muito bem, olha só. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis. Então nós éramos desagradáveis. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, nos tornamos agradáveis para o Senhor Deus Pai. Né? Em quem? No amado. O amado é Jesus, em Jesus. Tá? Então perceba só, irmãos. Olha a quantidade de coisas que Paulo vai falando, né, a respeito da pessoa, do ministério, daquilo que Deus fez. Ele nos abençoou, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos fez agradáveis para si próprio em Cristo, e Ele também fez abundar as riquezas da sua graça. Lê para mim, a irmã Conceição não está conseguindo ler, né? Irmã Linda, o verso 7 e 8. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria de Deus. Isso, olha só, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. E graça, irmãos, é aquele presente imerecido. A graça de Deus tem nos alcançado por meio de Cristo Jesus, pela fé que temos nele. Tá? Em quem temos a redenção, segundo as riquezas da sua graça. E também fez abundar em nós o quê? Toda sabedoria e prudência. Lembre-se sempre, né, irmãos? Quando fala assim, sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus é o princípio da sabedoria, tá? Deus também, irmãos, Ele nos descobriu, ou Ele nos mostrou, ou nos fez entender a sua vontade, um mistério que era a sua vontade. Olha só que coisa interessante. Versículo 10. Versículo 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, peraí, Ele nos descobriu-nos, né? Tirou o véu, tirou algo que atrapalhava, a gente não conseguia ver isso. Lá no Antigo Testamento, os profetas, eles não sabiam exatamente como seria. Sabiam que viria o Messias, mas ele não sabia como ia funcionar. Quando Cristo veio, irmãos, Deus, né, nos mostrou esse mistério, tá? Da sua vontade. E qual que era a vontade? Que mistério era esse? É o que está no verso 10, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Congregar, irmãos, é ficar junto. Na verdade, tudo está na pessoa de Cristo, irmãos. Tá? Tudo gira em torno de Cristo. Nós, cristãos, temos uma mensagem, uma vida cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da nossa vida. Cristo tem que estar no centro da igreja. Ele é o Senhor. Tá? Então, esse foi o mistério que Deus descobriu, nos mostrou, de que Ele iria centralizar tudo no Filho. Tá? Muito bem. Agora, irmãos, nós vamos ver algumas coisas que o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus. A gente já viu sobre o Pai, Deus o Pai. Agora vamos pensar na pessoa de Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade. Olha, lá no versículo 3, ele diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
Irmãos, nós só podemos alcançar as bênçãos pela pessoa de Jesus. Tá? A gente só alcança as bênçãos celestiais por meio de Cristo, irmãos. Por meio de Jesus Cristo. Não tem como a gente alcançar as bênçãos. Só que é lá nos lugares celestiais. Então, talvez a gente já receba a bênção de Deus aqui, né, na nossa vida, mas nós ainda estamos nessa carne aqui, né, nesse tabernáculo, neste mundo, né, rodeado pelo pecado, pelas ações de Satanás. Mas um dia nós estaremos nos lugares celestiais. E Deus já está lá, irmãos. Paulo tinha essa convicção, então ele fala assim, olha, bendito Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É interessante porque a bênção já está acontecendo, porque, irmãos, é tão certo de que nós vamos estar lá, tá? Que a gente já recebe as bênçãos, tá? Outra coisa que ele fala a respeito de Jesus, né? No versículo 4, ele diz assim, ó, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, nós fomos eleitos, né? Nos elegeu em Cristo, irmãos. Olha que coisa interessante. Deus, o Pai, Ele planejou tudo isso, mas Ele centralizou em Jesus, irmãos. Tá? Em Jesus. Por isso que quando você lê lá em Hebreus, né, que todos os anjos e todas as potestades adoravam o Filho, né? É por causa disso, porque tudo está centralizado em Cristo, irmãos. Então nós somos eleitos em Cristo. Também ele vai dizer aí, né, no versículo 5, que nós somos predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo. Então nós só podemos ser filhos adotivos por meio de Cristo. Então a pessoa de Cristo é o que complementa a obra de salvação, complementa o propósito de Deus para a salvação dos homens, irmãos. É incrível como algumas religiões, né, desconsideram a pessoa de Jesus ou querem colocar ele como se fosse menor que Deus. Não! Ele é Deus, irmãos. E tudo está sendo feito nele e para ele e por ele. Tá? Olha, outra coisa que é interessante. Lá no versículo 7, lê para mim, irmão Baldez, o verso 7. 7. Não se deixa... O senhor tá no lugar errado, irmão Baldez. O senhor está no lugar errado. É capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1. Capítulo 1. Isso. Pode ler de novo, por favor. Para o louvor e a glória... Não, é o verso 7, desculpa, é o verso 7. A graça pela qual nos fez agradáveis a si mesmo, amado. Lê o 7 também. Lê o 7 também. O 7. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão da inocência, segundo as riquezas da sua graça. Muito bem. Então ele faz a gente para louvor da glória, agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Irmãos, o que é redenção? Redenção, irmãos, é resgate. Tá? Nós temos o resgate diante de Deus por meio de Cristo. É como se Ele pagou o preço do resgate. Tá? Aí ele fala assim também, né? Pelo seu sangue, né? Ele paga pelo seu sangue. A remissão das ofensas. O que é remissão?
perdão. Então, peraí. Olha como Paulo é profundo aqui, irmãos. Ele fala de Jesus assim, ó. Jesus, ele nos redimiu. Ou seja, ele nos resgatou. Ele pagou por nós, pelo seu sangue. Então, quando ele morreu na cruz, ele estava pagando o preço do resgate, da nossa redenção. Mas não somente isso, mas ele também nos remiu. Ou seja, ele fez com que nós fôssemos perdoados por Deus. Porque uma coisa é o seguinte, irmãos, eu te devo, eu te pago. Mas pode ser que você não tenha me perdoado ainda. Não, mas ele também é o perdão. Então ele, em quem temos a redenção, ou seja, o resgate, né, o pagamento pelo seu sangue, a remissão das ofensas, porque nós tínhamos pecado, segundo a riqueza da sua graça. Porque é pela graça, né, irmãos? Porque nós não merecemos. Então veja, o apóstolo Paulo está falando da pessoa de Cristo aqui e da sua obra para conosco. Né? Então ele nos remiu, ele nos redimiu. E depois o que acontece? Por que acontece tudo isso? Para que nós pudéssemos nos tornar herança do Senhor. Mas olha só que coisa interessante. No versículo 10, diz assim, eu vou ler o 9 também, tá? Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Deus está fazendo isso. Ele nos descobriu esse ministério. Que mistério? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então, todas as coisas estão direcionadas para a pessoa de Cristo, nos céus e na terra. Então, irmãos, quando Jesus veio, se fez aqui carne, né, andou no nosso meio, revelou o Deus, morreu pelos nossos pecados, ele estava direcionando tudo na pessoa dele, a sua obra para salvar o pecador. Mas não somente isso, porque ele também está na posição de agregar todas as coisas que estão no céu. Irmãos, todo o céu glorifica a Jesus, irmãos. E toda a terra vai glorificar a Jesus. Tá? Então é nos céus e na terra. Tá? E com isso, no versículo 11, ele vai dizer assim, nele, né, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Paulo está falando assim para a gente, nós também, por meio de Cristo, somos feitos o quê? Herança de Deus. Irmãos, herança, o que é uma herança, irmãos? O que é uma herança? A propriedade. É algo que é seu, a propriedade. Oi? Herança? Não, herança a Deus, né? Então, nós somos herança de Deus. E o que nós somos de Deus? Nós somos a sua propriedade. Tá? Por meio de Cristo, irmão, nós nos tornamos herança. E fomos predestinados para isso. Estava, né, predestinado para isso. Muito bem. Mas eu queria falar mais um pouquinho agora, irmão. Só que agora... tá. Ainda tem mais um ainda. Ele fala também, irmãos, lá no verso 13. Eu vou ler aqui, tá, irmão? Versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, nós só podemos ser selados com o Espírito Santo se nós ouvirmos a palavra da verdade e crermos. Olha o que ele está dizendo assim,
Eu vou ler o verso 12 também, ó. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Ou seja, aqueles irmãos estavam em Cristo. Depois do quê? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, qual é o momento em que nós somos selados? Quando nós cremos. E quando é que nós cremos? Quando nós ouvimos o evangelho, a palavra da verdade. Tá? Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve lá, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, é por isso. Porque é necessário ouvir. Numa outra passagem ele diz, né? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, por isso que é importante a pregação, tá? Então, também, em Jesus nós somos, é possível que sejamos selados, né? Para aqueles que creem. Muito bem, mas também, irmãos, no verso 13, diz assim, ó. Em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Então, aqui o apóstolo Paulo também dá ênfase na questão da palavra, do evangelho. Tá? É necessário que as pessoas ouçam a palavra de Deus, a palavra da verdade, irmãos. Por isso que é tão importante nós estarmos sempre nos alimentando, né, tendo comunhão com a palavra de Deus, para que possamos, né, poder mostrar para as outras pessoas a palavra da verdade. E não somente isso, ele entra também aqui, né, no papel do Espírito Santo. Então Deus o Pai, Ele nos abençoa, Ele nos elege, Ele nos predestina. Jesus, tudo está concentrado nele, está congregado nele, tudo é por Ele. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, irmãos, é o selo. Olha o que diz aqui, ó, verso 13, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. E o que é um selo, irmãos? O que é um selo? Exato. É aquela garantia de algo que está de boa qualidade, ou se não é uma identificação, né? Quando um rei escrevia uma ordem, né, ele selava com o seu anelzinho lá, entendeu? Então, mostrava que aquele sinal ali, quem tinha escrito era o rei, tá? Quando nós cremos no Senhor Jesus, irmão, nós somos selados, carimbados mesmo, e esse carimbo é o Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo, irmãos. Muito bem, o Espírito Santo também tem um outro papel, versículo 14, o qual, agora está falando do Espírito Santo, né? E tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Muito bem, ele também é o penhor da nossa herança, irmãos. O que é penhor, irmãos? Aquilo que nós damos como garantia. Garantia, muito bem. Irmãos, o Espírito Santo foi dado a nós como penhor também, como garantia. Por isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque nós somos selados com o Espírito Santo e ele é a garantia de que nós já somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, né, ele escreve assim, né, que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo que habita em mim, ele testifica com o meu próprio espírito, que é o meu espírito, dizendo: Ismael, você é filho de Deus. Se comporte como tal. Haja como tal. Se beneficie como tal. Receba essa posição como tal.
É isso que o Espírito Santo faz. Esse penhor é essa garantia, irmãos. Vocês conseguem perceber a quantidade de informações que Paulo está falando para nós aqui? No primeiro capítulo só, até o verso 14, irmãos, que nós vamos parar no verso 14. Tá? Então a carta de Efésios, irmãos, ele mostra tudo aquilo que Deus fez lá na fundação, antes da fundação do mundo, lá na eternidade, tudo aquilo que Cristo fez por nós e tudo aquilo que o Espírito Santo representa. E olha só o que ele diz aí, ó. Ele diz assim, né? Ele diz, o qual é o penhor da nossa herança, ou seja, nós temos uma herança no céu e o Espírito Santo é essa garantia, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Eu achei muito interessante, eu estava pesquisando, estudando, né? E aí eu achei um local que estava escrito assim, né? O Espírito Santo está nessa possessão, né? Mano, quem é que foi comprado? Nós. Não diz lá que nós somos comprados por um alto preço? Não é? Quem que nos comprou pelo seu sangue? Jesus, nós somos comprados. O Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor, ele vem e fala, agora você é propriedade de Deus. Irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Nós somos forasteiros. Tá? E aí ele diz assim, ó, que o Espírito Santo ele está aqui, não deixando ninguém tomar a gente. Quando o inimigo tenta invadir, ele fala, não, aqui não. Aqui tem dono. Você consegue entender, irmãos? Que o Espírito Santo, ele age na nossa vida, na vida do cristão, ele nos defende. Tem ciúmes, exato. Então perceba só, irmãos. Irmãos, nós somos filhos de Deus, mas nós também somos propriedade de Deus. As coisas acontecem conosco, irmão, porque Deus permite. Porque Deus permite. Você tem o Espírito Santo de Deus, que ele garante a posse de você. Né? Quando você fica durante um longo período numa propriedade que não é sua, você vai lá e fala assim, ó, eu quero meu direito de posse. Porque eu estou aqui nessa terra há 20 anos, há 30 anos, eu tenho direito a essa terra. Não é assim que funciona? O Espírito Santo, irmãos, ele foi enviado por Deus para dar a garantia dessa propriedade aqui, ó. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo para nós. É isso que ele estava revelando para a igreja de Éfeso. E é isso que ele diz para nós. Tá? Até que um dia nós vamos ser transformados. Né? Quando o Senhor Jesus voltar, num piscar de olhos, né? Num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. E estaremos com o Senhor com um corpo transformado. Tá? Então, agora, nesse momento, o Espírito Santo de Deus está aqui, ó, em mim, dizendo assim, esse ser aqui, ó, tem dono. Ele pertence a Deus. Amém? Irmãos, a semana que vem nós vamos continuar, porque não vai dar tempo, porque eu queria entrar ainda num pedacinho aqui, faltava só alguns, mas já está muito tarde, a gente tem que fazer as nossas orações, tá bom? Então a semana que vem a gente continua estudando aí o primeiro capítulo de Efésios, tá bom? Tudo bem? Débora, vê se tem algum pedido de oração, não tem? Então, por gentileza, pode encerrar.